Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje, que é uma palavra muito prática, uma palavra que, se realmente encontrar um terreno fértil, aí, um solo adubado no seu coração, eu acredito de verdade que vai fazer diferença na sua vida. Amém? Graças a Deus. Para a gente começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3. Quem tiver a Bíblia pode abrir, quem não tiver aí, pode usar o iPad, o celular também. Provérbios 3. E quem não trouxe, não tem problema, a turma geralmente costuma projetar aqui. Não sei se vai ser assim hoje. Não? Não tem problema. Então, se você não tem a sua Bíblia aí, procura quem está do seu lado com ela, ou no mínimo, volta os seus ouvidos aqui para ela. Provérbios capítulo 3. Eu quero inicialmente ler com você do versículo 3 ao versículo 8. Podemos? Que bom. A Bíblia diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, a tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que é capaz de transformar a nossa vida, Deus. Nessa manhã eu me coloco, Pai, na tua presença, eu me coloco nas tuas mãos, eu me rendo, eu me humilho diante do Senhor, pedindo ao Senhor que me dê a oportunidade de ser um canal, de ser um instrumento do Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos, Deus. Te agradeço, ó Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade. E peço, ó Pai, que não seja eu, mas o Teu Espírito a me usar aqui nessa manhã, Pai. E que esse Espírito, ó Deus, tenha total liberdade aqui nesse salão, nesse templo. Que desde já Ele possa encontrar espaço na mente, no coração de cada um dos meus irmãos. Que desde já Ele trabalhe, Senhor. Que desde já Ele promova, ó Deus, esse ambiente, esse terreno fértil para receber a boa semente que é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Quando a gente tem um louvor abençoado como o de hoje, o grande desafio de quem vem falar é continuar sustentando esse ambiente da presença de Deus, né? E, na verdade, esse desafio não é meu, né? A presença é dEle, Ele é todo poderoso, Ele está aqui, eu sei que Ele vai falar com você. A gente leu aqui, no capítulo 3 de Provérbios, alguns versículos que têm falado muito comigo. Eu queria voltar com você então para o versículo 3 e para o versículo 4, onde a Bíblia diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. A gente tem esse semestre trabalhado ali embaixo uma classe específica chamada Crescimento Cristão Integral, não é isso? Tem até uma pessoa aqui da minha sala que está aqui. Crescimento Cristão Integral. E eu acredito que esse é o propósito, esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Ele quer nos fazer crescer em todas as áreas, né? Quando a gente fala aqui diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens, eu lembro de um outro versículo que está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte: crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça, diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Essa é a vontade dele para nós, que nós cresçamos em tudo, diante dos olhos dele e diante dos olhos das pessoas, dos homens. Eu queria didaticamente fazer aqui com vocês, construir com vocês um pensamento. A Bíblia fala de crescimento em estatura. Crescimento em estatura. Eu entendo que isso se refere a questões práticas, a questões naturais. E talvez a gente possa colocar aqui em estatura o foco, o olhar dos homens. Então, estatura natural, olhar dos homens.
E a gente leu também aqui sobre graça, né? A gente falou sobre graça. Então a graça, ela já não é natural. A graça tem a ver com aquilo que é espiritual, ela não é concreta, ela não é tangível, ela não é palpável. A graça é um conceito mais difícil, né? É abstrato. Então a gente vai entender graça como espiritual. E isso como sendo diante dos olhos de Deus. Amém? Então, de um lado, estatura natural, olhos dos homens. De um outro lado, graça espiritual, os olhos de Deus. Ok? Então, existem essas duas pontas. E tem um elemento que conecta essas duas pontas, que é justamente a sabedoria. Jesus crescia em estatura, em quê? Sabedoria e graça. A estatura é esse elemento que conecta a sabedoria, esse elemento que conecta a estatura com a graça, ou melhor dizendo, a sabedoria é o elemento que conecta a graça e faz com que ela se manifeste, faz com que ela gere na sua vida estatura. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Irmãos, eu não sei se você já tem muito tempo de vida cristã, se você já frequenta a igreja há muitos anos, mas é possível que você já tenha conhecido pessoas que focam muito aqui, na graça. São pessoas que oram. E talvez pessoas que só fazem isso. Elas só oram, só oram, só oram. O que acontece com elas? Elas crescem na graça diante dos olhos de Deus. Amém? Agora, fora da igreja, não se fala dentro da igreja também, pessoas que o foco já é o contrário. As pessoas que elas estão sempre olhando para o aspecto natural, estão sempre buscando aquilo que é físico. E como consequência natural disso, o que acontece? Vamos lá, lei da semeadura e colheita. O que acontece? A pessoa que investe, que se dedica, que coloca coração e deposita o tempo, a energia, ela vai colher aquilo. Então, naturalmente, ela vai crescer em estatura, não é verdade? Faz sentido? Só que tem uma coisa muito importante. Tem gente que ora, e depois que já orou muito, sabe o que faz? Ora também mais um pouco, e depois de orar mais um pouco, continua orando. Só que não acessa essa graça, e não cresce diante dos olhos de Deus. A pessoa que ora, mas não se conecta, não se envolve, não recebe, em vez de viver a graça, ela acaba vivendo religião. Forte isso. Dogmas, paradigmas. Pessoas que muitas vezes acabam ficando rígidas, muito sérias, começam a olhar para a vida dos outros. Olha que interessante, né? O que é graça? Graça é favor imerecido. Quando a gente fala de graça, você achou graça, você lembra de sorriso, não é verdade? Você lembra de felicidade, uma coisa leve, alegre, espontânea, gostosa. Só que tem gente que está aqui nesse polo, ora, em vez de encontrar graça, encontra uma face sisuda, uma vida triste, uma vida cinza, sem graça, literalmente sem graça. Eu estou te falando de religião. Uma vez eu ouvi uma frase de um pregador que me marcou. Ele disse o seguinte: não importa o quanto você ora, não importa o quanto você ora, importa o quanto você encontra Deus na sua oração. Melhor do que passar o ano inteiro em oração e não encontrar Deus, é você dedicar 2 minutos da sua vida com o coração sincero, derramado, contrito, quebrantado diante da presença dEle, se render e encontrar o Deus da graça. Não é verdade? Mais vale um dia em tua casa. E isso não é necessariamente a igreja, é quando você encontra a presença do dono da casa. Amém? Do que 1000 dias fora da tua casa. Então não importa o quanto você ora, importa o quanto você encontra.
E da mesma forma, é muito natural a gente ver pessoas que estão focadas aqui nesse outro polo, nesse outro extremo, que buscam conhecimento natural, que buscam status natural, investem muito naquilo, em vez de colherem aquela estatura, acabam encontrando uma coisa muito frágil, muito aparente, que se torna uma ostentação, porque não tem uma base sólida, porque não tem Deus. Porque não tem Deus, falta Deus aqui. Quem conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Isso acontece, infelizmente, né? Gente, orar sem encontrar Deus não é graça, é religião. E trabalhar sem Deus não é estatura, é ostentação. Estamos juntos? Vamos seguir adiante? Eu quero falar então com vocês sobre esse elemento conector, que é capaz de pegar essa graça e fazer com que ela se manifeste de forma prática na nossa vida. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus nos conta um segredo sobre a comunhão, nos conta um segredo sobre o nosso relacionamento com Deus. Quem lembra desse versículo? O que diz lá? Tu, porém, quando orares, fecha a porta do teu quarto, e o que mais que a Bíblia fala? Fecha a porta do teu quarto, e o Deus que te vê em secreto, o que Ele vai fazer? Te recompensará. Nós estamos falando aqui do princípio dele, de encontrar uma graça, de encontrar com a presença dele, que tem um resultado prático, uma recompensa na sua vida. Amém? Muito bom. Eu estou aqui desde setembro, na Nova Vida do Guará. Em setembro a gente começou a vir. Aí, de lá para cá, acho que o pastor Newton me convidou para falar aqui umas 4, 5 vezes, não sei. Eu acho que deve ter sido 4 ou 5 vezes, mas 6 vezes eu preguei aqui sobre um versículo do livro de Salmos. Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo sobre esse versículo que está em Salmo 139, que é o versículo 16. Vamos abrir lá? Salmo 139, 16. Versículo maravilhoso. Aliás, esse capítulo aqui é ímpar, né? Único, é poderosíssimo. Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte. Todos juntos aí? Podemos? Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que forte. A Bíblia diz que no livro de Deus estão escritos, registrados todos os seus dias, sem que você tenha vivido esses dias na terra. Eu quero acrescentar um elemento novo aqui à nossa ilustração. Desse lado, o que a gente tem? Graça, que é o espiritual, que é diante dos olhos de Deus. A gente leu lá em Mateus 6, que esse Deus aqui, ele te vê em secreto. Então a gente vai acrescentar aqui o elemento realidade secreta. Tudo bem? Vamos junto aqui? Graça, espiritual, olhos de Deus, realidade secreta. Vamos lá, por analogia, do outro lado. O que a gente tem aqui? Estatura, natural, olhos de quem? Dos homens. E que realidade é essa? Realidade aparente. Tá bom? Estamos juntos? A sabedoria é o elemento que faz com que essa realidade, que está secreta, porque ela está escondida lá no livro de Deus, ela se torne uma realidade aparente na sua vida.
Amém por isso? Deixa eu contar uma coisa. Essa realidade secreta, que é aquela que você busca quando você fecha a porta do seu quarto e se ajoelha, é a vontade de Deus para a sua vida. É o registro do motivo pelo qual Ele te criou. Cada um dos seus dias vivendo a vontade dEle, cumprindo a missão que Ele te deu aqui nessa terra. Isso é viver em plenitude, isso é a vida abundante que Jesus nos deu. Essa é a liberdade para a qual Ele nos chamou. Só que de nada adianta eu me ajoelhar, eu contemplar a glória na presença de Deus, entender tudo que Ele tem para mim, achar aquilo maravilhoso, se de alguma forma, na realidade aparente, eu não começar a viver isso. Porque se fosse só para ficar aqui, Ele não tinha me colocado aqui nessa terra, Ele já tinha me criado direto lá no céu. Eu vou para lá, amém? Quem vai comigo? Se não fosse para viver aqui, Ele já tinha deixado a gente lá direto. O nosso grande desafio enquanto a gente está aqui é fazer o que Jesus fez. Seja feita na terra, assim como ela é feita onde? Nos céus. Qual que foi o grande trabalho, o grande investimento, o grande foco de Jesus? Era pegar aquilo que estava nos céus, era o reino, o governo, a vontade de Deus, e manifestar esse reino, essa vontade aqui na terra. Era tornar aquela realidade secreta, porque lá no céu, na vontade de Deus, aquele coxo ele ia andar, aquele cego ia ver, quem tinha morrido ia ressuscitar. Jesus acessava e Jesus sabia disso. Glória a Deus por isso. O grande desafio dele era fazer com que isso se tornasse realidade. Levanta-te e anda. Amém por isso? Olha que interessante, o mesmo desafio que Jesus tinha, que Jesus teve, é o nosso desafio. É o nosso desafio. E tudo começa quando você consegue acessar essa realidade secreta. Tudo começa em Deus. Tudo começa na graça. O espiritual é o princípio de todas as coisas. Amém? E aí, tem uma coisa muito natural, que é uma consequência direta de você começar a acessar essa graça. É que isso não para aqui. Você não fica só aqui. Seu coração começa a queimar, seu coração começa a ferver, seus interesses, a sua vontade, porque você sabe que isso que está aqui, que é maravilhoso, precisa de aparecer, precisa de ser manifestado desse outro lado, onde você consegue ver, onde você consegue enxergar, onde as pessoas conseguem ver. Não adianta nada eu saber que Deus cura, que Deus é maravilhoso, se isso não aparece na minha vida, se Deus não me cura. Você concorda com isso? Não adianta nada eu saber que Deus tem o melhor para mim, e entender esse melhor para mim, se esse melhor para mim não aparecer na minha vida, eu não começar a viver esse melhor de Deus para a minha vida. E tem um elemento poderosíssimo, que faz essa ponte, que faz esse elo, que faz essa conexão. Como é que é o nome dele? Deixa eu ouvir mais alto para saber se a gente está junto. Como é que é o nome desse elemento? Sabedoria. E já que a gente está falando que esse elemento é tão importante, vamos mergulhar um pouquinho nele, vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Vocês me escutam assim? Tudo bem aí atrás? Posso mesmo falar sem microfone?
não sei se está bom, se está fazendo sentido para você, mas se não estava, agora vai ficar. Olha só o que a Bíblia vai dizer para a gente. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar, nada é comparável a ela. Que sabedoria maravilhosa. Glórias à sabedoria. Louvada seja a sabedoria. Que isso, Gustavo, toda honra e toda glória a Deus. Que a sabedoria seja exaltada. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. Que a sabedoria seja louvada, que a sabedoria seja honrada. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo o que podes desejar, nada é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. O que é isso aqui? Realidade? Realidade o quê? Aparente. Alongar-se da vida, longevidade, você viver 100 anos. Quem aqui quer viver 100 anos? Eu não, quero viver 120. Amém? Alongar-se da vida, riquezas e honra. Está aqui, um presente para você. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas de paz. Quem quer viver aqui dias de paz na sua vida? Sabe o que eu entendo? Que essa paz é fruto de uma conexão entre o secreto e o aparente. Não tem divisão, não tem metade, não é aqui de um jeito e lá de outro. É uma coisa só, tudo junto, integrado ao mesmo tempo e agora. Isso traz paz, não é verdade? Pensa numa pessoa que tem uma vida dividida, né? Lá aquele camarada que está casado e resolve dar um pulo fora. É dividido o negócio, não é verdade? É dividido. Está aqui, tem uma realidade aqui, é de um jeito aqui, sai daqui, vai para o outro lado, é de outro jeito aqui do outro lado, né? Isso aqui tem paz? Tem paz aí? O que vocês acham? Não tem paz. Não tem paz. Agora, quando está tudo junto, aberto, exposto, quando o secreto fica aparente para todo mundo ver, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos dos homens, tem paz. Todas as suas veredas são veredas de paz. E olha só que maravilhoso, que maravilhoso. Esses caminhos que Deus está pavimentando para você, os seus caminhos são caminhos deliciosos. Gente. Quem quer viver uma vida cristã deliciosa? Quem quer ter prazer de viver uma vida cristã deliciosa? Tia Rose, sonho, né? Está aqui um sonho. Meu Deus, eu queria tanto ter uma casa ampla, com uma área verde, um lugar para eu ver meus filhos ali brincando, meus netos, né? Deus, conversa ali com o maridão, com o tio Didi. Vamos orar, um dia Deus vai nos dar isso. E começaram a sonhar, a cultivar, a gestar. Quem estava aqui no domingo passado à noite? Que eu falei sobre gestação de sonhos. Ninguém? Alguém? Uma pessoa pelo menos? Não vou repetir o que eu falei. Mas eu falei sobre isso, sobre gestar sonhos, né? Eu falei que, eu só vou falar isso para você ficar curioso. Eu falei o seguinte, que nós todos temos que aprender com as mulheres. Que as mulheres manifestam virtudes de Deus que os homens não manifestam muitas vezes. As mulheres têm capacidade de conceber, gestar, dar à luz e cuidar. Isso manifesta Deus. Eu mostrei na Bíblia versículos que deixam isso muito claro. Que Deus, Ele é um conceptor, que Deus gesta, que Deus dá luz e que Deus cuida. Né? Domingo passado, Dia das Mães. Então eu estava falando isso para as mães, né? A gente tem que aprender com as mães. Né? Então é isso, tia Rosa é mãe, estava lá, gestando, concebeu primeiro, né? Seria tão bom se a gente tivesse. Começou a gestar aquilo, começou a conversar, começou a orar, começou a poupar, né? Aí, aquilo que era secreto hoje está aparente, já está lá, tomando forma, né?
Aquilo que era vazio sem forma, agora já tem forma e está ficando formoso, né? Realidade aparente. Realidade aparente. E é um prazer, né, tia? É uma delícia, não é bom sonhar, ver que aquilo que você um dia pensou, daqui a pouquinho é uma realidade. Vai estar lá a família inteira, os filhos, os netos, brincando, fazendo aniversário, pulando na piscina, jogando bola, né? Caminhos de paz, deliciosos. Isso é só uma ilustração daquilo que Deus tem para você, irmão. Eu não sei se você parou de sonhar, se você parou de acessar aquilo que Deus tem para você, mas nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra de fé na sua vida. Que Deus vai te levar de novo a desejar, fazer com que aquilo que você enxerga nele se torne realidade no seu dia a dia. Isso traz prazer, gente. Isso aí nada mais é do que você cumprir a sua missão. É a sua missão de vida. É o lugar da sua força. Amém? Tá gostoso, não tá? Ai, ai, e olha o que mais que tem aqui. Versículo 18. É árvore da vida para os que a alcançam. E felizes são todos aqueles que a retêm. Estão falando da sabedoria. A sabedoria é a árvore da vida. Eu me converti, estou ficando velho já, uns 20, tinha 12, estou com 36, 24 anos atrás. Ixi, no santo Deus, hein? Um quarto de século já. Ficando velho já. E quando eu me converti, tinha uma música muito bonita, não sei se você lembra. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja, 15 anos de igreja? Tinha uma música que falava de Jesus, né? Não sou dos mais afinados não, mas eu vou tentar aqui. Qualquer coisa eu chamo Rochael ali. Lembra daquela música, Rochael, que falava de Jesus? Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Quem que é a árvore da vida, gente? Quem que é a árvore da vida? Hã? Mas a Bíblia está dizendo que é a sabedoria. Agora você resolve aí. Você não leu aqui que a sabedoria é a árvore da vida? E agora você está falando que é Jesus. Jesus é o pão da vida, é também. É maravilhoso, é conselheiro sim, príncipe da paz. Oh Deus. Então tá, vamos resolver esse dilema agora. Versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. A sabedoria estava presente lá na criação. Eu sabia que lá na criação tinha Deus e sabia também que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Tem essa música também, né? Não tem? Como é que é essa música? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas a gente está vendo aqui que tem uma outra pessoa, uma outra figura aqui na criação, que é a sabedoria. Além de Deus, do Pai e do Filho, a sabedoria também estava lá. Vamos mais? Passa lá para o capítulo 8 de Provérbios. Capítulo 8. Deus vai falar com você agora. Oh Deus, obrigado. Aleluia. A eternidade da sabedoria. Provérbios 8, 20. O Senhor me possuía no início das suas obras, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Dia após dia,
eu era suas delícias, folgando perante ele o tempo todo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, na realidade aparente. Tem alguma coisa, gente, muito nobre, muito sublime, que merece a nossa honra, a nossa glória, o nosso louvor, a nossa exaltação, que faz com que aquilo que Deus fez para ser maravilhoso, de fato se torne maravilhoso. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. É a sabedoria que estava com ele desde o princípio. Oh Deus, é a sabedoria que no livro de João, capítulo 1, você encontra sobre ela também. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1. Esse é o último versículo, tá? Da minha palavra. E aí tudo vai se fechar, tudo vai fazer sentido. João 1 diz o seguinte: no princípio era o... E o verbo estava com? E o verbo era quem? Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. A sabedoria estava no princípio com Deus? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que Deus gestou na sua comunidade íntima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conceberam. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, concepção de Deus. Aí depois a palavra diz, e criou o homem e mulher os criou. Realidade aparente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aquilo que foi concebido aqui e apareceu de cá, aconteceu por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deixa eu te dizer uma coisa teologicamente aqui, sem medo de errar. Jesus é a sabedoria. Ele é o verbo. Irmão, Deus contemplou a terra maravilhosa e pelo poder da sua palavra, Ele disse, haja. O verbo é a conexão entre o secreto e o aparente. Jesus é a sabedoria. Jesus é o verbo. Jesus é a conexão. Eu quero encerrar essa palavra, eu quero encerrar essa meditação dizendo para você o seguinte: se Jesus está na sua vida, aquilo que é espiritual tem que se materializar na sua vida. Aquilo que são as promessas de Deus para você tem que ser usufruídas e vividas por você no seu dia a dia. Aquilo que Deus disse que tem para você tem que de fato ser vivido por você. Jesus é esse elemento conector. Essa sabedoria é aquilo que te faz poder viver aqui aquilo que Deus tem para você lá. Foi esse Jesus que via o que Deus tinha lá e fazia manifesto aqui. Foi esse Jesus, foi esse mesmo elemento conector. E se Ele está presente na sua vida, eu quero te dizer em nome de Jesus, as coisas aqui vão mudar. As coisas aqui têm que mudar. As coisas aqui têm que refletir aquilo que está lá. O que está acontecendo aqui tem que ser um reflexo do que está lá. Ele está na sua vida. Senão, não tem Jesus. É só religião. Mas se tem Jesus, tem reflexo prático. Amém? Tem um homem, tem uma mulher que dão testemunho no trabalho. Tem um homem, tem uma mulher que erram, que tem limites, mas que se esforçam e se empenham em viver o reino de Deus na casa deles, com seu cônjuge, com seus filhos. Tem um homem, tem uma mulher que tem limites, que tem coisas que ainda vão ser vencidas, mas que vive um ministério que é de verdade, um ministério que manifestam aquela graça lá, que não pregam do que ouviram falar ou do que leram, mas que pregam da graça, da revelação, do rema, que é o Espírito Santo de Deus. Quantos querem viver essa realidade aparente na sua vida? Deixa eu te contar uma coisa, busque a Deus, tudo começa aqui, tudo começa fechando a porta do seu quarto. A sabedoria disse isso, né? Jesus falou, fecha a porta do seu quarto. E o Deus que te vê em secreto
vai te recompensar. Depois que ele morreu, ele falou: eu não vos deixarei só, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. É ele que faz essa conexão. É o próprio Jesus. E que quer fazer isso na sua vida. Amém? O que você olha hoje na sua vida? A gente vai terminar agora para orar. Mas eu quero orar com você, fazendo essa reflexão. O que você olha hoje para a sua vida, que você olha e você fala assim: meu Deus, isso não está refletindo o que Ele tem para mim? O que você está vivendo hoje? Qual a realidade aparente hoje, que não é um reflexo da realidade secreta e espiritual, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Isso precisa de ser confrontado e combatido pela presença de Jesus na sua vida.